Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo bem. Aqueles que passaram por esse canal, eles sabem que esse canal foi criado para falar sobre saúde. Ele não atinge o público que deveria atingir, porque infelizmente as pessoas não gostam de ouvir falar sobre saúde. Elas gostam de ouvir falar sobre doença. As pessoas falam com orgulho das suas doenças. Eu tenho um colite, articulite, eu tenho osteoporose, eu tenho pancreatite, eu tenho problemas renais, eu tenho diabetes. Então elas contam isso como vantagem, como uma espécie de glorificação. Porque quando você fala sobre saúde, existe um público de uma maneira em geral que não aceita isso, pelo fato de você falar de saúde é falar de regras, de limites, do que você deve fazer e o que você não deve fazer. Infelizmente, as pessoas não gostam de ouvir isso. Elas gostam de viver a maneira dela e o que os empolgam, os que atrai como grupo, como multidão. E infelizmente a doença é um dos fatores que mais aglomera a gente. As pessoas doentes, elas sai de manhã cedo, chega de noite, trabalha em grupos separados, faz serviços diversos. E as pessoas que têm doença, elas se aglomeram nos hospitais, nos pronto-socorro, nos postos de saúde. Bate o papo o dia todinho falando sobre as suas doenças. Elas não falam sobre a sua saúde. Falar de saúde eu me refiro às suas inaturidades, às coisas in natura. As pessoas que viveram mais no mundo, como aquelas que viveram 900 anos, 400 anos, 500 anos, elas não comiam pizza, não comiam coxinha, não comiam pastel, não comiam batata frita, elas não tomavam milkshake, não tomavam sorvete, ela comia tudo in natura. E elas viveram muitos e muitos anos. As pessoas que passaram a comer isso, elas até ficam na face da terra por muitos anos, mas com os imunossupressores, com aqueles medicamentos que garantem ela a vida, mas não garante a saúde. Então, esse tipo de pessoas não é o público que gostaria de ser atingido por isso. As pessoas mais inteligentes do mundo, elas nunca comeram esse tipo de comida. Elas comiam carne de porco, carne de gado, comia frutas, verduras e legumes. E elas viveram muitos anos e tinham inteligência suficiente para criar as coisas, as inovações. Como o cara que criou a energia. Há quantos milhões de anos, quantos mil anos ele criou a energia, né? O cara que criou o rádio. O cara que criou a alta frequência. O cara que criou a base do controle remoto. Esses caras viveram muitos anos se alimentando das coisas in natura. Meus avós, quando eles nasceram com um ano de idade, um ano e meio, que ele já conseguia se destacar dos pais, eles caçavam, eles pescavam, eles nadavam, eles subiam nas árvores para tirar os frutos, eles derrubavam as árvores para fazer as casas, ele sabia qual era a palha que ele podia cobrir a casa e não dar vazamento. Ele sabia qual era a madeira que eles deveriam queimar para cozinhar os seus alimentos. Eles faziam as próprias panelas.
de barro, eram pessoas inteligentes. Hoje eu não considero que as pessoas sejam inteligentes, porque se você soltar ela em qualquer lugar do mundo, ela não consegue mais sobreviver se não tiver um apoio. As pessoas criavam 20 filhos, 22 filhos, até a idade dos 45 anos. Mas elas criavam eles. Homens inteligentes que criava o seu próprio sustento através do comércio, seja nas costas de animal, seja nas próprias costas. Ele produzia para se alimentar, alimentar os vizinhos e ainda para vender um pouco para aqueles que vinham mais distantes. E eles tinham saúde. Hoje, todo mundo pegou a carona. Pegou a carona do cara que criou a energia, do cara que criou as altas frequências, que criou o rádio fazendo peças tiradas da própria natureza. Eu conheci algumas pessoas mais idosas que você levava um rádio para ela, ela morava no meio do mato, nos lugares mais longínquos, e elas conseguiam consertar um rádio sem ir na cidade grande comprar peça. Elas fabricavam a peça daqueles aparelhos lá onde elas moravam. Juntavam barras de madeira, de linhas, fios, cordões, papelão e fazia capacitores, resistores. Elas faziam com metais que elas achavam muitas vezes nos lugares arredores e elas faziam aquilo ali, faziam o conserto. Hoje o homem não tem mais inteligência para fazer isso. Ele está criado como bicho dentro de cativeiro. Uma criança hoje, ela é criada presa dentro de um apartamento, ela copia o que os outros fazem e aperfeiçoa, mas elas não têm a capacidade de criar mais. Tira tudo da energia que um senhorzinho lá atrás tirou. A inteligência do homem era grande. Ele criava seus esgotos, suas cisternas, sem usar um pedaço de cano. Ele criava os seus vasos para guardar seus mantimentos, todos, sem ir na cidade comprar nada. Hoje, não é por ser mais fácil não, é por falta de inteligência mesmo. As primeiras rodas d'água, as primeiras rodas de carro, era de pessoas que se alimentavam in natura. E hoje o homem não tem mais essa inteligência para criar. Ele copia e aperfeiçoa, mas criar não. Não tem. Hoje você cria um menino sim, dentro de casa. Se você não deixar o estoque de comida dentro de casa, vai morrer aquele que está cuidando e o que é cuidado. Porque ele não tem capacidade de criar um alimento para sustentar um outro. Minha avó saía para trabalhar e os filhos dela ficavam para cuidar das crianças, dos irmãos. Ia tendo filho e o mais velho ia criando do outro, daqui a pouco o outro começava a cuidar, e daqui a pouco o outro começava a cuidar dos outros, daqui a pouco o ciclo estava fechado, todo mundo cuidando de todo mundo. Hoje você cria uma criança igual cria um passarinho dentro de uma gaiola. Ele não pode ir para a rua, ele não pode tomar sol, ele não pode tomar chuva, ele não pode entrar num rio, ele não pode subir numa árvore, ele não pode deitar na areia. Quer dizer, está longe do que para que ele foi gerado. E isso, o que tem a ver com a saúde? Tem muito a ver com a saúde.
Eu lembro que quando os meus tios eram jovens e que eu saía para andar com eles, quando eu estava com fome, eles diziam assim: em tal lugar tem um pé de fruta, vamos para lá e vamos comer e vamos embora. Os meus tios iam visitar os irmãos que moravam a 20 léguas, a 20 léguas de distância, multiplicado por 6, você vê a distância que dá, né? 120 quilômetros. E ele botava um pouco de farinha, um pedaço de rapadura, um pedaço de peixe assado e uma garrafa, uma cabaça com água. Saía de casa de madrugada, viajava o dia todo. Não era andar voando, não. Não era de avião, não era de ônibus, não era de carro, não era de bicicleta. Era um pé atrás do outro. Aí ele vencia aquela distância, chegava na casa do parente lá, perguntava como ele estava tudo bem, almoçava, jantava, dormia uma noite de sono. 3 dias depois ele já viu todo mundo. Agora eu vou voltar para levar a notícia para os nossos pais. E voltava. No dia seguinte, quando ele chegava em casa, no dia seguinte ele estava com uma enxada, uma foice nas costas, trabalhava o dia todo, com a enxada ou com a foice. Trabalhava o tempo todo, tirava a alimentação da terra, desbravava a mata com a foice, com o machado, queimava, cercava. Aí vocês me perguntam, o que que isso tem a ver com a saúde? Tem. Com a imunidade. É aquilo que não deixa o teu corpo adoecer, fracassar. Quando uma criança tinha vermes, nomes bonitos hoje, vermes, né? Nome bonito, naquele tempo era lombriga, com licença da palavra. Parasitas, né? As nossas avós, as pessoas mais idosas iam lá no mato, pegavam um pé de mastruz e socava ali com leite e dava para a criança botava todo tipo de verme que tinha no corpo. Botava para fora, 3 dias depois ela estava nativa de novo, como se nunca tivesse acontecido. Isso tem tudo a ver com saúde. Uma criança hoje ela não pode sair de dentro do apartamento sozinho, ela não pode usufruir nada que a natureza oferece, porque se ela pegar uma doença, é 15, 20 dias no hospital tomando medicamento. Naquele tempo não. Estava resfriado, caía no mato, comia fruta de manhã, quando era de tarde, já tinha parado de correr o catarro do nariz, nunca tinha tido dor de cabeça, a febre que ele tinha lá no mato ele tinha curado mesmo. Entendeu? O cara pescava, o cara caçava, o cara matava uma onça paulada. Quando ele viu uma onça que queria pegar as criação deles, que era porco, cabra, galinha e bezerro, eles cercavam ela e aí matavam ela a paulada. Não tinha espingarda, não tinha taser, era na mão, no muque mesmo, nem no que achavam, no que preparavam para encarar ela. Hoje nós temos um sistema aí que deixa a gente tão vulnerável, que qualquer coisa você está doente. Porque uma criança criada presa dentro de um apartamento, ela não exercita a mente, ela não exercita os músculos, ela não exercita os queixos para mastigar, a comida que ela pega já vem pronta para ela engolir. Ela não aguenta dar uma carreira, ela é frágil. O cara vai para as Olimpíadas e aí passa um período lá se exercitando, correndo e tal, mas quando chega em casa tá quebrado, tá muito derrubado.
passou um tempo bom se tratando. Quando eu falo de saúde, eu falo disso, de você poder andar aí 15, 20 quilômetros durante um dia e à noite você passar a noite todinha numa festa dançando. Meu avô, ele mascava fumo, ele pegava um pedaço de fumo, botava na boca e uma cabaça d'água e ia trabalhar. Trabalhava o dia todinho mascando aquele fumo ali, ó. No dia que ele não tinha fumo para mascar, ele não ia trabalhar. Porque como ele dizia, tá com a moleza, tô com o corpo ruim, por falta daquilo ali. E os caras duravam 90 anos, 85. Nunca desses homens levou uma dedada. Não tinha doença de próstata. Nunca desses homens fizeram uma biópsia. Quando minha avó ia fazer uma comida, ela pegava ali 2, 3 cocos no mato aí, nos pés de coco. Quebrava, ralava, espremia, tirava o óleo, fazia o azeite e temperava. E ali era para o cabelo, era para a pele, era para as feridas, era para tudo isso. Quando eu falo de saúde, eu estou falando de uma coisa psíquica. Um garoto ia para a sala de aula lá, improvisado lá, ele ficava 3 dias lá. Quando ele voltava, ele sabia ler o beabá todinho. Passava um mês lá, quando ele voltava, ele tinha feito a tabuada todinha, ele sabia fazer conta de dividir, somar, multiplicar, sem escrever no papel. Você perguntava para ele quanto que é tanto mais tanto, ele te dava a resposta imediata. Você dizia assim, ó, nós vamos fazer uma roça para caber tantos litros de milho, tantos litros de feijão. Aí ele fazia os cálculos, media nos passos, marcava aquela área e metia a ferramenta para cima, braçal. Quando ele terminava de fechar, cercar a roça, que tinha que cercar porque os animais eram soltos, ninguém prendia nada. Aí a roça estava prontinha para ser plantada com a quantidade que ele queria. Nunca foi no colégio para fazer medidas, cubagem de terra. Não. Ele pegava um porco pela orelha, levantava ele e dizia quantos quilos aquele porco dava. Ele olhava para um boi e dizia quantos quilos aquele boi dava. Dizia a idade de um cavalo só em olhar para ele. Hoje você pega um manual, lê tudo sobre o cavalo. Se você tira aquele manual da sua frente, você esqueceu de tudo daquele cavalo. Entendeu como é saúde? É isso. Mas hoje em dia é o seguinte, quando você fala de saúde, todo mundo vira as costas porque vai dizer assim, vai tirar o meu pãozinho que eu como? Eu gosto de um pãozinho. Vai tirar o meu café com leite que eu como? Vai tirar minha batata frita? Não, não. Às vezes o cara tá lá com um câncer gerado pela alimentação que ele come e você fala para ele assim, ó, pare de comer determinados alimentos que você vai ter uma vida bem melhor. Ele vai dizer para você, mas é nunca que eu vou tirar meus alimentos. O que eu gosto é desse jeito. Entendeu? Então, aquela época, pessoas com 60 anos pegavam, liam um livro, uma Bíblia, que era mais o livro que se lia, ninguém lia outros livros, sim, nos interiores, né? Na cidade grande sempre teve isso de leitura. Lá não tinha isso. A leitura era o olho dele que dizia tudo sobre o que ele queria ver e que ele queria mostrar para os outros. Então, hoje é muito complicado quando você fala de saúde, porque você tá voltando para a idade da pedra.
Entendeu como é que é a situação? E as maiores potências de saúde, medicamento e guerra é que dominam o mundo, né? São essas três. Então, a gente vive suprimido, não tem liberdade para cuidar da sua própria saúde, porque vai todo mundo para a cidade grande, porque o cara lá no mato ele não pode mais cortar uma lenha para fazer carvão. Se ele não tiver um trator, ele não limpa mais uma mata. Se ele não tiver um adubo, ele não planta feijão, ele não planta milho, entendeu? Isso que foi tirado da gente levou com ela a saúde do nosso dia a dia. Eu, com 4 anos de idade, eu atravessava qualquer rio nadando, com 4 anos de idade. Podia ser de dia ou de noite, vamos atravessar o rio, vamos para tal lugar pescar, vamos embora. Aí eu vim para a cidade grande, eu luto, não vou mentir não, eu luto. É muito difícil para mim resistir às tentações do sabor. Tudo hoje tem que ter sabor. Se não tiver sabor, não serve. Por exemplo, eu chupava 3 laranjas lá no mato, ficava alimentado. Chupava laranja com bagaço, com tudo. Eu comia laranja. Eu comia a tamarina. Eu comia o coco quebrando nos dentes. Como até hoje, alguns que vivem lá, nativos lá por onde eu me criei, já tão velho, mas tira o sustento no meio do mato. Você chega lá, tem um monte de velhinho lá tomando cachaça. 70, 80 anos, 90 anos. Se você montar um time de futebol, eles ainda dizem assim, eu vou também. Entendeu? Então, assim, quando eu falo de saúde, eu falo de todas essas coisas. Na natureza, você tinha um remédio para todas as doenças do teu corpo. Bastava você procurar que você encontrava. Por exemplo, naquela época, quando eu era pequeno, eu nunca vi um médico andar com um monte de equipamento dentro de um carro para fazer um tratamento. Eles pegavam uma seringa, um estojo, né, que, como eles falavam, em um lugarzinho, uma vasilhinha para aquecer a água. Andava com uma valisazinha, uma caneta e um bloco de papel. Visitava 30, 40 pessoas naquela região, andando de cavalo. Ah, eu tô com tuberculose. Você vai tomar tantos dias de sol. Não, mas o médico mandou eu tomar sol, eu vou tomar sol. O cara trabalhava no sol, o cara tirava a roupa, ficava no meio do sol. Com 90 dias o cara estava curado. É incrível, né? Quando eu falo de saúde, eu falo dessas coisas. O cara tá com pneumonia. Vamos fazer, você faz um chá disso, 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 disso. 3, 4 dias o cara tava no serviço de novo, trabalhando. A pneumonia já tinha ido embora, o pulmão já tinha limpado. Quando eu falo de saúde, eu falo dessa inaturidade. Eu falo, eu moro na cidade, eu não posso fazer, não posso comer fruta. Por que você não pode? Vai estragar meus dentes, vai gastar o esmalte do meu dente. Como era que aqueles caras comia, quebrava osso de animal? Como era que aqueles caras comiam uma carne assada na brasa, bem dura? Eles tinham resistência muscular nas mandíbulas, tinham o jeito de se adaptar para morder, para mastigar. Hoje em dia você não mastiga, você vai num restaurante, a comida já vem de um ponto que você jogou para um lado, jogou para outro e engole.
A carne, quando vem dura, ou você não come ou você engole. Entendeu? Naquele tempo não, a gente mastigava com prazer, com gosto. Quando eu falo de saúde, eu falo essa saúde para o corpo inteiro, para os músculos, para a pele, para o cérebro, para a visão. Porque as potências mundial que surgiram, elas surgiram lá nos lugares que era incrível de se ver. O cara montava um laboratório lá numa cidadezinha do interior e fazia os experimentos dele lá, trabalhava de dia e de noite naquilo ali para descobrir uma coisa para trazer para nós hoje. Graham-Bell, o homem, esses caras estudavam a física dos materiais testando como é que o cara criou a lâmpada, botando cabelo de tudo quanto é espécie, até chegar a um ponto que tirou o oxigênio da lâmpada e um determinado metal, um determinado cabelo queimou sem destruir. O cara fez o lampião. Quantos anos não existe o lampião que o cara criou com uma camisinha de pano lá que botava o querosene e bombava, 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 bombava. Quando ele se enchia de oxigênio, ele tacava fogo nele. Queimava dias e dias, dia e noite, não tinha problema nenhum. Você apagava o fogo e a camisinha ficava lá, grudada lá. A inteligência do homem era extraordinária. Ele criou tudo que existe hoje no mundo. Foi criado lá nos arredores, nos lugares mais longínquos. Tem países aí que ainda vive hoje. Isso aí, ó, a criatividade, cria suas próprias máquinas para fazer suas próprias ferramentas, para construir suas próprias peças. Tinha higiene excessivo? Não tinha, nem tem. Mas tinha sabores nas comidas e todo mundo se alimentava. Quando eu falo de saúde, eu não falo que você não deixe de tomar os remédios que o médico passa. Você vai no médico, é muito bom ter médico. Mas você pode ajudar ele, ajudando você mesmo. Entendeu? Hoje a gente vê as doenças entrar na casa da gente com facilidade e você não tem condições de barrar ela. Os óleos industrializados. Quando surgiu os óleos industrializados, surgiu o infarto, entupimento de veia e por aí vai, uma série de coisas. Câncer no colo do reto, câncer na garganta, câncer no fígado, no útero, em tudo quanto é lugar surgiu câncer. Não é só os alimentos também, é como a gente vive e como a gente usa eles. Você não pode comer a fruta, você não pode comer uma maçã, você não pode comer uma banana, você não pode comer uma uva. Tudo que você pega tem que fazer suco. Tudo que você pega só tem sentido se for suco, não é isso? Ah, mas o suco da fruta é saudável. É, se você comer nela, na própria fruta, ela é saudável. Você vai frutas que você pode comer a casca e tem frutas que você não pode comer a casca. Hoje a gente pega uma maçã, lava 3, 4, 5 vezes e põe no veneno, põe na água oxigenada, põe no cloro, põe no detergente. Ali você não tirou só as bactérias
porventura tivesse vindo nela. Você tirou as próprias bactérias do organismo da fruta. Pronto. Você pega 10 laranjas, faz um suco, põe 2 litros d'água. Aí vem o açúcar das frutas, né? A frutose falada, com excesso, porque ela não tem fibra, para que você possa envolver a fibra naquele açúcar dela. Aí você coloca mais 15, 20 colheres de açúcar. Aí adoça. Quer dizer, é saudável isso? Você pega um cacho de uva, joga no liquidificador, coloca água, coloca açúcar. Você pega uma banana, joga no liquidificador, coloca outra série de coisas e coloca mais açúcar. Você vai comer na rua, você vai gastar 25 com lanche, né? Você não paga 25 reais num prato de comida, na marmita com arroz, feijão, macarrão, carne, mocotó, costela, língua, fígado. Não. Você pega, dá 25 conto para fazer um lanche, aí você come 5 gramas de frango e 16 de massa de trigo e óleo queimado. Quando eu falo de saúde, eu falo disso. Você vai comer um prato de comida, 100 gramas de batatinha frita. Há quanto tempo aquele óleo está lá queimando? A batatinha em si não faz mal, mas ela encharcada com aquele óleo, vai te prejudicar. Não é verdade? É ou não é? Esse canal foi para falar sobre saúde. E para falar sobre saúde, eu tenho que falar sobre o que te adoece. Como é que você vai limpar uma casa sem saber qual é o pano que você vai usar? Se você vai usar uma vassoura ou se é necessário um rodo? Não tem como. Você vai pintar uma casa, o que você precisa? Uma desempenadeira? Uma colher de pedreiro? Não. Você precisa de espátula, pincel e rolo, não é isso? Se você vai cuidar da sua saúde, você tem que usar, primeiro procurar as ferramentas que levam você a cuidar da sua saúde. Então, é ruim, é chato, ninguém quer ouvir sobre isso, ninguém quer ouvir falar sobre isso, porque não dá aglomeração. Você ouvir um vídeo falando sobre saúde, que você tem que comer, qual o chás que vai te fazer bem para o fígado, para o rins, para a tua cabeça, para o teu sangue, para as tuas unhas. Não, isso não vale nada. Você está sozinho ali, então não vale nada. Se der aglomeração, se montar um telão e dizer assim, eu preciso de 1.000 pessoas aqui para assistir essa palestra, tem que pagar tanto. Aí todo mundo, oh, que bom, palestrante fulano de tal vai fazer uma palestra hoje, eu vou. Vamos lá, fulano, aí você vai juntando a aglomeração, não é isso? Aí o cara conta piada, palavras indecentes, de baixo calão, e você ri, se desmancha, não é verdade? Mas se ele chegar e falar assim, olha, eu tô aqui para mostrar para vocês o que vocês devem comer, o que vocês devem beber, o horário que vocês devem dormir, aí você vê saindo de pouquinho em pouquinho e vai embora. Ninguém tem interesse com isso. Isso não dá ibope. Isso não aglomera. Só soma você e a sua saúde, mas não soma ninguém em volta. Por que que a maioria das pessoas que falam sobre saúde, sobre alimento saudável, são perseguidos, procurados pela justiça, perseguidos, ameaçados? Mesmo com o fator de que pouca gente observa,
ainda é ameaçado. Tem uma série deles aí que não pode sair na rua sozinho. Entendeu? Por que eles não podem sair? Porque ele está tentando cuidar da saúde e não da doença. O chique é cuidar da doença. Cuidar da saúde não é chique. Eu, leigo, só com o conhecimento de poucos estudos científicos lido, é claro, os que eu dou conta de ler, porque tem muitos estudos científicos aí que do Brasil são muito poucas, mas do Amazon, dos outros países aí tem estudos grandiosos. Não está na minha língua, eu não consigo ler, mas o pouco que eu consigo captar, eu venho passando para vocês. Não tem palavrão, não tem pornografia, não tem docinho, não tem cocadinha, não tem coxinha, não tem um pastelzinho. Tem uma realidade nua e crua. Ah, eu tô com uma infecção muito grande no pâncreas. Vai lá. Se eu falar para você, faz um chá de determinada folha, toma lá por 30 dias, 2, 3 vezes por dia. Ah, não vou perder tempo com isso, não. Entendeu? Quando eu falo de saúde é muito duro, é muito pesado, é muito cri-cri, porque a tua saúde não é um reboco de uma parede que você chega de manhã, de tarde tá pronto. Não. É uma coisa que você vai construindo lentamente. Você tem, digamos que você vai viver, teria que viver 90 anos, certo? Você vai comer todo dia, comer e beber todo dia. Então procura alguma coisa que te dá uma base para você viver os teus 90 anos. Saudável, tô falando viver 90 anos, é saudável. Entendeu? Você vai botar uma muleta se você quebrar o pé. Mas você não vai botar uma muleta porque seu pé vai apodrecer. Não. Você vai viver 90 anos, mas não é sendo puxado pela mão, arrastado e todo mundo sem paciência porque você anda devagar. Não. Você tem que viver os 90 anos. Você levanta da sua cadeira que você está escrevendo, ou ditando, ou gravando um vídeo, vai lá na cozinha, enche o fio, pega um copo de água e enche no filtro, toma e volta para tua cadeira. Não é assim, 90 anos, depois que você sentou na cadeira lá, menino, traz um copo de água para mim. Fulano, traz uma banana aí para mim. Não, não é assim não. 90 anos é você levantando, vai lá na fruteira, pega a fruta que você quer comer e come. Vai lá no bebedouro, lá, tira o seu copo d'água e bebe. Ou toma café, ou acende um cachimbo. Vai lá na porta, dá uma olhada no movimento e volta e senta de novo. As grandes empresas dão aí determinado tempo para você levantar, para você fazer um exercício. Você levanta, se você tiver visto de fumar, você vai lá fora, fuma, já foi os 30 minutos, você volta para a mesma posição. Você não tem como andar, você não tem como subir uma escada, você não tem como descer uma escada, você não tem como fazer um alimento para você, porque o tempo é curto. Entendeu? Quando é de tarde, você passou o dia todo sentado, você está exausto. Mas por que, se eu passei o dia todo sentado, eu estou exausto? Porque o sangue não circulou correto nos teus pés, teus rins ficaram suprimidos numa posição única, entendeu? Você muitas vezes mascou chiclete o tempo todo, teu filho conhece que você está se alimentando e começa a gerar açúcar, entendeu? Quando eu falo de saúde, é uma série de procedimentos que você tem que tomar para que você tenha saúde.
O homem hoje em dia ele não pode mais ter saúde. Não pode. Porque ele é suprimido de uma forma que tudo que ele fizer é errado. Tudo, tudo, tudo. Ele é tão suprimido que se ele mora sozinho numa casa, vem um amigo dele visitar ele, ou ele é viado ou o amigo dele é viado. Se vem uma mulher pegar uma informação, ensinar uma planta, ele já está pegando aquela mulher. E isso vai cada vez mais suprimindo ele, fazendo com que ele se distancie do que as pessoas falam dele, acham dele. Que o julgamento desse tipo destrói muito o ser humano. E o animal, o homem é um animal que ele foi feito para ser livre, livre. Trabalhar suas próprias ideias. Derrubar a árvore, rachar, fazer madeira, tirar tábua, fazer uma mesa, fazer uma cadeira, fazer uma prateleira, sem o julgamento. Hoje em dia, se ele for no mato e cortar uma árvore, amanhã ele está preso, porque está destruindo a fauna. Um homem desse tem saúde mental? Não tem. Os homens são suprimidos desde pequeno. O cara, lá na roça, lá, ajudava a criar 20 irmãos. Não tinha julgamento nenhum. Os pais saíam, deixavam para ele tomar de conta da casa. Ele era o homem da casa, com 10 anos, 11 anos. Ele respondia pelo que houvesse na casa. Hoje, assim, tem um casal de filhos, um homem e uma mulher. Aí o homem tem que passar pano no chão, lavar a louça, fazer a comida para a criança, ajeitar as coisas tudo no cantinho, organizar a cama, botar tudo no lugar e cuidar da irmãzinha. A irmãzinha cresce, aí vai estudar, vai fazer tudo. O homem vai continuar ajudando o pai e a mãe nessas tarefas. A irmã cresce, sai para a rua e ele está lá ajudando nas tarefas. Um homem desse vai ser homem? Ele já foi suprimido desde pequeno. Então a mente dele é como uma dona de casa, não é como um defensor. Um cara que defende a irmã, um cara que defende o pai, um cara que defende a mãe. Não. Quando ele vê uma coisa mais danosa, ele diz, se cala, menino, não sabe de nada. A gente lá no interior, quando o pai saía, ele dizia assim, ó, tomando de conta da casa, cuida dos teus irmãos. Viesse o que viesse, você tinha que dar conta de defender a tua casa. Tu era homem, tu era macho, tu era o dono da casa. Entendeu? Você tinha que ter inteligência para se livrar das agressões física, moral ou qualquer coisa e proteger a casa. Mandava os outros se esconde em tal lugar, sobe na árvore, corre pro mato. Você tinha que dar um jeito de esconder aquela prole que era passada para você. Hoje, acabou. Os meninos têm medo de sair até na rua. Por isso que se torna presa fácil, vulnerável para um pedófilo, para um sequestrador de criança. Ele não tem defesa. Mentalmente, ele não tem defesa. Ele pode até ter defesa física, mas defesa física em muitos momentos não resolve. A mente dele não foi desenvolvida para aquilo. Ele tem saúde mental? Não, ele copia tudo que os olhos vê. Tudo que os olhos vê, ele copia. Mas se tiver um desvio, perdeu. Perdeu a visão, perdeu o contato visualmente, acabou. Não sabe como começar de novo. Tu entendeu? Esse é o vídeo de hoje. Primeiro de tudo, cuida da tua saúde. Cuida da tua saúde, porque se você tiver saúde, você é uma pessoa forte, disposta, destemida, criativa, que pode compartilhar qualquer situação com o outro. Se você não tem saúde física e mental,
Você é um peixe no aquário. Você vai comer na hora que alguém botar ração para você. Entendeu? É isso. O que eu quero falar sobre saúde é isso. Hoje. Depois vai ter vídeo falando mais sobre a indústria de alimentos, a indústria de medicamento, o que você come, o que você ingere, o que você faz para se tornar uma pessoa que pode ajudar os outros. Mas vejam esse vídeo. Assistam com calma, com clareza, que você vai ver que você se identifica com alguma dessas situações. Tá bom?